Pois é, já pensou você imaginar e desenhar como seria o futuro dali 100 anos e você acertar a maior parte das coisas? Em 1899, alguns artistas franceses se reuniram e fizeram desenhos, fizeram cards imaginando como seria o futuro. Algumas coisas que eles imaginaram para dali 100 anos eles acabaram acertando, mas outras eles não acertaram tanto assim. E naquela época na França, eles estavam sendo muito influenciados pelos livros do Júlio Verne, então tudo que eles acabaram imaginando, eles imaginaram baseado nos livros do Júlio Verne. Essa coleção de desenhos ela foi encomendada por um fabricante de brinquedos, mas no fim das contas ela acabou não sendo publicada em nada relevante na época. Sim, elas se perderam e em 1986 um único conjunto dessa coleção foi encontrada e publicada por Isaac Asimov em um livro. E na época eles estavam tendo muitos avanços em comunicação sem fio e eletromagnetismo, que levou à invenção do telefone e à invenção do rádio. Então, o que eles imaginaram para o futuro tinha que estar envolvido com esse tipo de tecnologia que eles estavam bem desenvolvidas no século XIX, né? Então eles imaginaram uma tecnologia que seria captar a voz de uma pessoa falando e automaticamente transcrever isso em texto. O que hoje pra gente é muito comum com o Google e etc. Como eles já tinham algo parecido com o projetor como tecnologia na época, eles acabaram imaginando a chamada de vídeo acontecendo utilizando o próprio projetor como conceito que eles já tinham. E hoje a gente tem as videoconferências como tecnologia fundamental no nosso dia a dia. E eles imaginaram também um avanço muito grande em projeções, permitindo que imagens de microscópio e de telescópio pudessem ser muito mais visíveis. E essas foram coisas que também foram desenvolvidas e hoje os monitores digitais são fundamentais para esse tipo de trabalho. E como eles estavam vivendo a revolução industrial na França, então automaticamente eles iriam pensar em coisas relacionadas à indústria. Então eles imaginaram que os robôs hoje fariam parte da nossa vida e automatizariam muitas coisas na nossa vida. Na imaginação deles, os robôs iriam cuidar de muitas coisas no nosso dia a dia, como por exemplo na imagem, um robô barbeiro. E claro, para as mulheres a visão era mais extensa, né? Então eles imaginaram um robô maquiador, cabeleireiro e manicure ao mesmo tempo. E aqui temos um robô que personaliza roupas pra gente. Então eles também imaginaram um robô que pudesse fabricar toda a roupa pra gente. Já nessa carta aqui, que tal uma orquestra inteira sendo controlada pelo maestro de forma automática? Foi isso que eles imaginaram nessa imagem aqui. Eles imaginaram uma orquestra inteira sendo tocada automaticamente por robôs e o maestro, apenas o maestro, conduzindo a orquestra. E nesse card aqui, eles imaginaram que um único robô com apenas uma pessoa pudesse construir um prédio inteiro. A gente ainda não tem esse tipo de tecnologia, mas nós estamos trabalhando fortemente na construção utilizando impressoras 3D, né? Então, quem sabe no futuro a gente possa construir um prédio inteiro usando uma impressora 3D também, né? E ainda na linha dos robôs ajudando os seres humanos, eles fizeram esse card aqui, imaginando o robô ajudando o agricultor a carpintar a sua colheita. Agora, nessa imagem, a gente tem o que poderia ser o equivalente aos nossos audiobooks e também o que a internet faz com as informações, né? Então a gente tem literalmente uma máquina moendo e captando toda a informação de livros e transmitindo diretamente para a cabeça das pessoas, seja através do áudio ou seja através da informação direta para a cabeça da pessoa mesmo, direto para o cérebro, já pensou? E é incrível como eles puderam imaginar diversas coisas que hoje a gente tem e a gente usa no dia a dia, né? É incrível pensar que há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, eles estavam imaginando o que a gente poderia ter hoje em dia e eles acertarem nas coisas que eles imaginaram. É uma imaginação fantástica sobre tecnologias que a gente utiliza hoje, um século depois dos desenhos que eles produziram. E como eles estavam usando os livros de Júlio Verne como base para os desenhos deles, né, e a imaginação, então fatalmente a gente ia ter muitos avanços no céu e no fundo do mar. E naquela década eles estavam tendo muitos avanços com planadores e projetos de avião, né? Então eles imaginaram coisas relacionadas a voo muito presente no dia a dia da gente. Então nessa imagem aqui a gente pode ver claramente um carteiro utilizando uma moto voadora
para fazer a entrega de correspondência para uma pessoa. A gente ainda não tem uma moto voadora e muito provavelmente carteiros não vão utilizar uma moto voadora, mas em termos de tecnologia, hoje a gente está fazendo muitos avanços em drones que podem ser tripulados por uma ou duas pessoas, né? Inclusive, a gente está tendo projetos de carros voadores que já estão sendo fabricados, inclusive. Ou seja, nessa previsão eles também mandaram muito bem. Nessa imagem aqui a gente pode ver eles imaginando o transporte aéreo também presente no nosso dia a dia. Aqui eles estão imaginando com dirigíveis, né? Mas com a evolução da tecnologia, a gente saiu do dirigível e hoje a gente tem aviões cruzando o planeta inteiro o tempo inteiro, presentes completamente no dia a dia da gente, assim como eles imaginaram. Já nessa imagem aqui, eles imaginaram que a gente estaria muito avançado em exploração no fundo do mar, né? Provavelmente porque eles estavam se baseando muito nos livros do Júlio Verne, né? Então, eles imaginaram que a gente estaria bem avançado na exploração do fundo do mar. Isso é algo que não aconteceu. De certo modo, eu acho um pouco triste, porque a gente avança bastante fora do planeta e não avança bastante no fundo do mar. Mas o Google está avançando bastante em exploração no fundo do mar e quem sabe no futuro a gente não tem uma realização desse card acontecendo. Já nessas duas imagens a gente tem um exemplo de coisas que seriam provavelmente más ideias, né? Como o desenvolvimento biológico de ovos em filhotes, já instantânea, máquina, entra ovos, sai pintinho, e também usar rádio na lareira para aquecer uma casa, né? Acho que isso não seria uma boa ideia hoje em dia também não. Essas imagens são muito legais e mostra que imaginar o futuro é algo bem divertido também, né? Principalmente quando você tem a possibilidade de acertar nas previsões que você está fazendo, né? Que foi o caso de muitos desses desenhos desses artistas, né? Acho que só é uma pena porque eles não puderam estar aqui para ver algumas coisas acontecendo, muito provavelmente, né? Porque na idade que eles tinham na época, é muito provável que muitas dessas invenções eles não tenham visto que se tornaram realidade e que foi algo que eles desenharam e previram para o futuro, né? É isso aí, se você fosse o artista, o que você acrescentaria nesses cards que a gente tem como tecnologia e ficou de fora para eles? Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal para você ver outros vídeos e deixa o seu like se você curtiu. Nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!